Um ano de Simple batendo na porta e eu decidi que eu vou mudar algumas coisas. Não vai ser algo muito drástico, mas depois de um ano eu percebi que se continuar desse jeito, eu vou travar o crescimento da empresa em algum momento. E não porque tem algo que tá ruim, mas sim porque eu sinto que tá tudo um pouco espalhado e essa casa precisa ser organizada. Mas antes de falar disso, vamos literalmente dar uma geral aqui em casa, porque eu simplesmente não consigo começar a vida sem dar uma geral em tudo. Então, vamos lá. Só decidi gravar que quebra coisa, hein? É uma beleza. Pronto, casa arrumada. Admito que tem semanas que simplesmente não rola arrumar nada. Hoje, inclusive, eu só consegui arrumar as coisas quase 11 da manhã, porque eu já tive que resolver várias coisinhas de manhã de clientes. Mas isso é uma coisa que eu genuinamente gosto de fazer. É uma coisa que eu priorizo todo santo dia, que é levantar, tomar meu cafezinho na paz de Cristo e arrumar a casa antes de fazer qualquer outra coisa, porque eu simplesmente fico perturbada se eu não faço isso. Se eu deixo a casa bagunçada, eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, eu tenho que arrumar a casa. Aí quando eu começo a arrumar a casa, eu penso, não, eu tenho que trabalhar porque hoje não vai dar, eu preciso trabalhar porque senão não vou dar conta. Mas aí eu penso, meu Deus, o Ângelo vai chegar em casa à noite, a casa vai estar toda virada do avesso, né? Não gosto quando ele chega em casa com a casa do avesso, porque é aquela coisa, né? É o meu espaço geral da vida, tudo acontece aqui pra mim, trabalho, descanso, tudo, mas pra ele é o lugar de descanso dele, então eu gosto de ter o bom senso, entendeu? Dele chegar em casa e as coisas estarem minimamente no lugar. Mas eu fico nessa noia toda a vida. Se eu tô fazendo uma coisa, eu fico pensando que eu tenho que fazer outra e assim vai. Quando a casa tá bagunçada, meu amor, nada flui. Esquece que nada flui, meu dia fica uma merda, sabe? Quando os coaches falam que uma casa bagunçada é o reflexo de uma mente bagunçada. Eu acredito nisso, infelizmente. Então, antes de trabalhar, eu gosto de fazer isso. Mas a vida é real, né, gente? Nem sempre dá. A questão é que a vida já é naturalmente caótica. As pessoas que a gente convive são naturalmente caóticas, têm seus caos individuais. E tudo isso colabora para um colapso se você também vive no caos. Então, tudo isso vira uma faísca para tudo explodir, caso a tua vida seja um caos também, né? Por isso, eu tento ser o mais certinha possível na maioria das coisas do meu dia, pra quando alguma coisa sair da rotina, eu não sentir tanto o peso daquilo, sabe? E eu não me cobrar tanto por isso também. De novo, eu sei que isso é papinho de coach, mas é o que tem dado certo pra mim. Tentar fazer essa troca me ajuda a curtir mais o processo, as coisas banais do dia a dia, que muitas vezes a gente esquece, né, gente? E a gente acaba entrando naquele ciclo de só pensar naquela coisa grande que tu não conquistou e etc, sabe? Eu percebo que quando eu tô nesse mood, eu fico insuportável, eu fico reclamona, sabe? Eu reclamo de tudo, falo que tá tudo uma merda, entendeu? E eu não gosto disso, não gosto disso. Absolutamente ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que é extremamente reclamona. Aquela pessoa te puxa pra baixo, né? E eu não gosto de ser essa pessoa quando eu estou nesse mood, sabe? Então, eu me forço, sabe? A tentar ficar feliz pelas coisinhas pequenas do dia a dia. Por exemplo, agora que eu arrumei a casa, eu estou extremamente feliz que a minha casa tá arrumadinha. E que eu vou trabalhar em paz. E desde que eu comecei a trabalhar como autônoma, uma coisa é fato. Você é especialista em uma única coisa. E você decidiu trabalhar como autônoma nessa área em específico, porque é uma área que tu domina, né? Geralmente é assim, a gente não vai arriscar a nossa vida, nosso trabalho, nossa carreira em outra coisa que não tenha nada a ver com algo que a gente não saiba fazer. Porém, esse é o ponto. Uma empresa é composta por diversas áreas, diversas profissões que tu não faz ideia de como funciona. Quando tu é especialista em alguma coisa, tu sabe exatamente as micro tarefinhas que tu precisa fazer pra aquela tarefa principal, aquele produto, aquela coisa que tu faz, né? Por exemplo, design, por exemplo, post.
Eu sei todas as micro tarefinhas pra fazer um post bem feito. E aí que tá o pulo do gato, porque quando tu vai pra um financeiro da vida, que tu nunca nem sentiu o cheiro de como funciona uma área de financeiro, vão ter micro tarefinhas que vão surgir do nada pra te resolver que tu não fazia ideia de que tu tinha que resolver. Por isso que, na minha opinião, ser autônomo é tão complexo, porque do nada vai surgir um imposto que tu não sabia que tu tinha que pagar, ou tu esquece de emitir nota fiscal pra um cliente, mandar contrato, enfim. Então é loucura, assim. Mas também é muito fácil de tu procrastinar, porque literalmente tu é a pessoa que faz os teus horários, tu é o teu chefe. E aí fica muito mais fácil. Às vezes, acontece. Acontece com uma certa frequência. Pelo menos uma vez no mês acontece. Eu vou limpar a casa, vou dar só uma geralzinha. E eu fico horas limpando a casa. É claro que eu não sou maluca, eu não faço isso em dias que eu tô socada de coisa pra fazer, que eu sei que eu tô cheia de coisa pra fazer. Geralmente nesses dias eu sequer arrumo a casa. Mas esse é o ponto, é muito fácil de tu perder a linha ali das coisas que tu tem que fazer, o tempo de cada coisa. O Ângelo fala que eu sou péssima. E é verdade, eu não tenho como negar isso. Eu sou péssima em determinar um tempo pra cada coisa. Cara, minha cabecinha, não sei o que acontece. Se eu falo que eu vou demorar 1 hora pra fazer um post, eu demoro 5, sabe? É loucura, assim, eu não sei o que acontece. Mas então são duas coisas que, se tu não ficar ligado, vai te engolir. Assim, vai te engolir. E hoje eu queria vir aqui pra mostrar mais, conversar um pouquinho mais com vocês sobre justamente como é essa minha rotina, né? Com o trabalho, enfim, sendo autônoma, né? Como que é uma vida de uma designer autônoma em Floripa. Mas sendo bem sincera, é exatamente o que eu mostrei, que falei até agora pra vocês. É uma rotina bem monótona. E ao contrário do que muita gente fala que ser autônomo é uma loucura, eu ainda tô numa fase bem equilibrada. Também porque eu não tenho uma cartela de clientes muito absurda. Eu tenho uma rotina que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto essa parte pessoal da minha vida, que é cuidar da casa, essas coisas, quanto do trabalho. Eu não saí do mercado de trabalho pra continuar naquela rotina que eu não conseguia dar atenção pra casa, não conseguia dar atenção pra Chloe, entendeu? Então, eu tento não me perder nesse sentido. Eu quero sim ter mais clientes, eu quero sim ganhar mais, faturar mais ali por mês, mas eu quero fazer isso de um jeito coerente, que eu não me perca ali no meio do caminho e volte a trabalhar que nem uma desgraçada. Então é assim, hoje eu tenho semanas que são um caos na terra, geralmente ali as 2 últimas semanas do mês, e outras que são muito mais leves e tranquilas. Eu, por exemplo, agora estou muito tranquila, é final do mês, mas eu fiz com tanta antecedência a rede social dos meus clientes, né, o mês seguinte, que eu consigo ficar 1 semana, 2 ali. Cara, literalmente sem produzir nada novo pros clientes. Claro, eu tô sempre ali perguntando se precisam de alguma coisa, se precisam de ajuda em alguma coisa, mas no geral é assim. Metade do mês é um caos, porque daí tem que produzir várias redes sociais de clientes pro mês seguinte, e daí isso é pesquisa, pegar tema que os clientes deles estão precisando, tão com dúvida, essas coisas, então até o design. Então acaba sendo puxado, ainda mais que, por exemplo, eu tenho médica, clínica, então como clientes, né? Então é bem puxadinho. Principalmente médico, porque tem toda a questão do marketing médico, né, que tem que tomar muito cuidado, porque senão o médico pode perder o CRM dele. Imagina, né, gente? Você trabalhando aí da sua casinha para um médico e vai lá e o teu cliente perde o CRM por culpa tua. Literalmente, por você não ter feito direito o seu trabalho. Então eu sou bem minuciosa, assim, na rede social dessa médica e tudo mais, dessa clínica também. Porém, aí eu vou dar meus 2 centavos de crédito, porque eu também consigo ter essas semanas muito tranquilas, porque eu me organizo pra isso. Tento deixar tudo organizado dentro do possível, pra que não seja o mês inteiro uma loucura. Sem isso, eu não consigo descansar, muito menos pegar mais clientes. Então eu preciso de rotina pra funcionar. Pra pelo menos eu ter certeza de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que tudo rodasse, sabe? Se alguma coisa sair do lugar, eu me cobro menos, porque eu sei que eu fiz tudo que dava. E aí entramos no meu caos atual da Simple, que é o seguinte: quando eu abri, eu fiz
tudo certinho. Peguei o que eu sei fazer, o que eu gostaria de vender, estudei concorrente, estudei público. Mas na prática, isso é uma coisa que eu vejo a galera não falar muito sobre, que nesse início é muito difícil o cliente vir exatamente por aquilo que tu vende. Às vezes, por exemplo, no meu caso, o primeiro projeto fechado da Simple foi de branding, não foi de redes sociais como eu tava vendendo na época, né? Eu foquei em venda de templates personalizados e não foi a primeira venda da Simple, né? Eu fiz uma logo pra uma marca de roupa, vou deixar aqui passando, que inclusive eu amo de paixão. Por favor, se você tem uma marca de roupa, faça logo comigo, porque eu gosto muito desse universo. Mas enfim, e depois que aí sim veio o primeiro cliente que fechou o template que eu tava vendendo, mas evoluiu pra uma coisa que eu não tava esperando, que era social media completo, né? Esse cliente em específico, ele precisava que alguém gerenciasse as redes por completo. E é o que eu mais vejo, a maioria dos clientes precisam que alguém faça tudo, que alguém faça a captação de vídeo, faça a captação de foto, faça estratégia, planejamento de conteúdo, texto, design, tudo. E nesse ano, eu fui modelando o meu negócio junto com essa necessidade que iam aparecendo. O que é totalmente normal. É até bom porque tu começa a se conhecer mais também. Hoje eu percebo que os clientes valorizam muito esse meu olhar estratégico para as coisas e não só o olhar estético. E antes eu achava que o meu trabalho era muito mais valorizado pelo estético e não pelo estratégico. Só que depois desse um ano, eu comecei a perceber que eu tava me adaptando demais e filtrando / me posicionando de menos. Por exemplo, tem coisas que eu cobrei muito barato no início. E na época, eu nem sabia, eu nem tinha noção do tanto de trabalho que aquilo ia dar. Eu olho e penso, não faz sentido nenhum eu continuar assim, porque senão o problema não é fazer a demanda, o problema é toda a logística de pegar aquela demanda por um preço muito baixo, que vai trancar minha agenda por horas, dias a fio, que eu não vou poder dar atenção para nenhum outro cliente que poderia me pagar mais. Então eu acabo travando o meu processo de trabalho ali por causa desse único projeto que eu cobrei barato e demorou muito mais tempo do que eu tinha planejado. Então, cliente pedindo coisa fora de escopo e eu fazendo, stories que não estavam inclusos e eu fiz. Claro, assim, ó, gente, não tô falando aqui também como se fosse uma coisa ruim, tá? Porque isso é uma coisa minha, como profissional. Eu vejo que o cliente precisa de alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Eu não deixo de ajudar se eu posso, sabe? Que fique bem claro que isso não é culpa do cliente. É falta de clareza minha. Porque, exatamente como eu expliquei agora, o único problema não é o fazer. Eu poderia fazer de graça várias coisas para todos os meus clientes. Isso não é uma questão para mim. Só que eu tenho que ser realista. Quando tu aceita tudo, tu começa a trabalhar muito e a crescer pouco, a ganhar muito menos. E no mundo que a gente vive não tem como, gente. Eu preciso ajudar a colocar comida na mesa, eu preciso comprar a ração da Chloe, eu preciso comprar uma casa, como vocês viram no último vídeo. Então eu comecei a sentir isso. Só que não necessariamente no faturamento, sabe? Mas na energia. Quando eu percebi que tava me sugando uma energia muito grande, e daí eu olhei pro faturamento e vi que esse faturamento ele não tava condizente com a energia que eu tava demandando, aí que eu precisei parar e dar 2 passos para trás e pensar um pouquinho mais. Então essas 2 últimas semanas eu sentei e organizei algumas coisas. Defini 3 frentes para atrair clientes, que é o Instagram, onde eu vou produzir mais conteúdos educativos e mostrar de fato o processo dos projetos e tudo mais. Aqui no YouTube, que não é necessariamente, por exemplo, para vir aqui falando como social media agora, para vir aqui no YouTube e querer vender como designer ou social media, eu precisaria falar sobre isso, tirar dúvidas do público e tudo mais. Eu quero sim fazer isso, mas de um jeito mais bastidores, sabe? Eu não quero que o meu YouTube aqui se torne algo da Simple, sabe? A Simple, ela é inerente ao canal porque ela faz parte de mim, ela faz parte da minha vida. E se eu mostro a minha vida, consequentemente eu mostro um pouco da Simple. Mas é basicamente isso, é como se fosse uma perninha ali de conteúdo que a Simple vai ser apresentada um pouquinho mais de forma informal. E terceiro, que é por anúncios, que daí eu pretendo, né, o que eu recebo mensalmente ali, pegar uma parte no começo menor, assim, uma fatia bem pequenininha, para ir começando a investir em anúncio. E com o dinheiro dos novos projetos a gente vai aumentando esse fluxo. Definir também quais serviços de fato eu quero oferecer, que como eu falei, ao longo desse tempo eu fui entendendo as necessidades do cliente, fui entendendo as minhas também.
Então, basicamente, ficou social media, que eu entrego tudo pro cliente, então desde pesquisa, copy, design e uma vez por ano, 2 no máximo, dependendo do plano ali que ele escolhe e dependendo da localização que ele tiver também, né? Eu trabalho com o Brasil inteiro. Quanto mais perto, mais próxima presencialmente eu consigo estar, então dependendo do plano ali eu faço inclusive captação de eventos, coisas nesse sentido. Segundo, que é branding, que é o que eu quero dar mais foco. Eu amo construção de marca, amo de paixão. Eu faço isso em social media e me deixa muito feliz, assim. Mas branding, eu gosto de construir todo aquele universo, assim, sabe? Desde a logo até a textura que vai representar aquela marca. Eu gosto de pegar tudo, assim. Então é algo que eu quero dar mais foco conforme o tempo. Design System, que em resumo é um projetão onde eu faço tudo de design que uma empresa precisa. Então se você aí tem uma empresa, a gente tem a área de financeiro, tem a área comercial, tem a área de marketing, tem a área disso, daquilo. Eu faço uma apresentação, modelo para cada uma, para que tudo esteja no mesmo padrão, flyer, template para rede social, tudo que precisar de design eu faço. E aí, claro, é um projeto mais caro, porque demanda uma energia enorme, uma pesquisa enorme, eu vou ter que entrar na empresa para ver o que cada área precisa. E por último, que são templates editáveis perpétuo. O que é perpétuo? Basicamente, é um produto que vai estar lá à venda na Hotmart por tempo indeterminado, eu não pretendo fechar. Tipo, geralmente o pessoal faz por turma, por exemplo, ou por sessão, cada X vezes no ano a gente abre para as vendas e tal. Não, esse pra mim, ele vai ficar direto e reto. Passou o cartão ali para comprar os templates, tu já recebe, já consegue abrir no Canva e já começa a editar, né? Já começa a produzir os seus posts. Isso é muito importante pra mim, porque, bem como eu falei, tem demandas que demandam muita energia. Já esse do perpétuo, ele vai me permitir ajudar vocês de uma forma muito mais barata. Então, por exemplo, templates por, tipo, R$30, R$10, R$100, mais caro. Sem eu ter que me deslocar para produzir tudo do zero para cada cliente. Eu consigo vender em volume maior. Isso vai me ajudar a bater a meta que eu tenho de, esse ano, tá faturando 8 mil por mês. Então, eu preciso dessas formas diferentes ali do faturamento mensal rodar, né? Infelizmente, como eu faço serviço, eu tenho um limite de até quantos clientes eu consigo pegar por mês. Não tem muito o que fazer. E a minha ideia é pegar a menor quantidade de clientes possíveis que pagam melhor. É o desejo de todo designer, social media e tal, mas justamente porque assim a gente consegue dar toda a atenção pro negócio dele, a gente consegue entrar a fundo. Se tu vai contratar uma agência que tem... Por isso que eu não gosto de agência e por isso que eu não gosto de me colocar como uma agência. Porque o nome agência, o modelo de negócio agência já é tão queimado hoje justamente por isso. Porque tem que pegar 200 milhões de clientes para fazer a empresa crescer, para faturar mais e etc. Só que daí entrega um serviço ruim, infelizmente, assim. Tem agências que fazem um trabalho ótimo e tudo mais, mas o que eu quero dizer é isso, assim. Eu já, por exemplo, trabalhei em agências que era comum tu ter 13 clientes. Tipo, eu, Camila, uma única profissional cuidando de 13 empresas sozinha. Então, isso pra mim não é sustentável pra vida que eu quero ter, né, gente? Eu amo trabalhar, eu não consigo não trabalhar, mas eu quero uma vida tranquila. Eu quero que quando meus filhos venham ao mundo, eu consiga dar atenção pra eles, eu consiga cuidar deles, eu não precise contratar pessoas pra isso, sabe? Eu tenho pavor, assim, de contratar gente pra limpar minha casa, gente pra cuidar dos meus filhos, eu tenho pavor disso. Tudo bem, se tu faz, tá? É o que eu, Camila, gosto ou não gosto. Então eu quero ter essa vida onde eu consiga estar presente nas coisas que eu faço, verdadeiramente presente. E isso inclui os meus clientes. Então, enfim, eu comecei a montar essa esteira de produtos. Quando a gente fala uma esteira de produtos, é um produto que vai do mais barato ao mais caro. Porque daí, por exemplo, se você aí do outro lado gostaria de conhecer um pouco mais do meu trabalho, tu pode começar pelos templates prontos, por exemplo. Pra te conhecer e entender, que legal, é assim que ela faz, tal, não sei o que, gostei. Vou pra social media. Ou vou fazer o branding com ela primeiro. Entendeu? Então a gente vai criando esse caminho de parceria mesmo, que fica uma coisa boa pra você, boa pro meu cliente, porque é totalmente compreensível. Ainda mais sobre social media, como eu acabei de falar. Todo mundo é meio ressabiado, porque infelizmente é uma área que tem
muitos profissionais, tipo, muitos mesmo. E infelizmente nem todos atingem ou têm uma postura profissional ali que o cliente goste. Então acaba que vai se frustrando ao longo do tempo. Então eu fiz essa esteira justamente pra gente ir crescendo essa confiança juntos. Então pra mim é muito mais vantajoso a gente começar pequenininho e que a gente vá crescendo esse valor conforme a tua necessidade, conforme eu consiga te ajudar. Do que, por exemplo, muitos profissionais por aí tentam te enfiar a goela abaixo o mais caro. E pra mim não faz sentido. Eu sinto que isso não é uma coisa honesta com o cliente. Beleza, se é o que ele precisa, tudo bem, aí faz sentido. Mas a maioria só faz isso pensando no próprio faturamento e eu não gosto disso. Então essa esteira, ela faz sentido por todos esses motivos pra mim. E também pra que eu consiga ser mais clara nos meus processos. É isso. Em resumo, nada resumido, é isso. Agora, depois de fazer essa autoanálise, né, eu ficar esse tempo todo pensando, depois de estruturar essa questão da esteira de produtos, onde que eu vou atrair os clientes e tudo mais, eu tô na parte de mão na massa mesmo, que é basicamente produzir conteúdos do próximo mês, para começar a partir de março ali, os conteúdos da Simple voltarem semanalmente de forma ininterrupta, produzir esses templates que vão ser vendidos de forma mais barata para o público. Eu espero, inclusive, conseguir colocar em algum momento aqui no canal. Eu tenho poucos inscritos ainda, então ainda não é possível, mas o objetivo é que com o canal crescendo, inclusive se inscreva para me ajudar. A ideia é que eu consiga colocar esses templates aqui embaixo para vocês também poderem olhar e, se fizer sentido para ti, vocês também comprarem, tá bom? E assim por diante. E aí eu tô focando nesses dois primeiro que levam um tempinho ali. A produção de conteúdo é um pouquinho mais rápida, entre aspas, eu demoro geralmente uma semana. Se eu foco mesmo, fico o dia inteiro na produção ali, dependendo do nicho do cliente e tal, eu demoro 2, 3 dias, 4 dias, 4 dias. Porque como eu já falei, eu sou bem cuidadosa, assim, dependendo do nicho, eu sou bem chatinha mesmo, pra não falar besteira. E com a da Simple não é diferente, né? Então é um pouquinho mais rápido, mas ainda assim vai um tempo. E os templates são o que mais demora, porque daí eu tenho que fazer templates de acordo com o nicho. Inclusive, deixem aí nos comentários se você, por exemplo, gostaria de produzir conteúdo e não tem uma identidade, algo nesse sentido. Qual é o teu nicho? O que faria sentido pra ti nesse momento, sabe? Porque daí também pra mim é importantíssimo fazer uma coisa que faça sentido pra vocês, né? Então, deixem aí nos comentários. Então é isso, gente. Um ano atrás eu tava tentando fazer a empresa dar os primeiros passos, pegar ali os primeiros clientes. Agora eu quero tentar fazer ela crescer de um jeito mais sustentável. Meu objetivo esse ano é unicamente, exclusivamente, essa meta de faturamento que eu tenho, que é bem usada, mas que não é impossível se eu fizer tudo ali direitinho e conseguir fazer essa máquina rodar. Camila, tu pretende contratar gente, não sei o quê? Não, gente, eu não pretendo contratar pessoas, justamente porque vai perder esse propósito meu que eu tenho de estar presente puramente para os meus clientes, entender a dor deles, conversar com eles, chorar com eles, sorrir com eles, entendeu? E com um time por trás, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que, infelizmente, delegar coisas que eu precisaria estar presente para sentir, sabe? Sentir a dor real daquele cliente, sentir a dor do cliente dele. Então, não, eu não pretendo. Acho que eu falei no último vídeo que no máximo aqui pro YouTube, que daí é uma coisa minha, 100% minha, que daí eu não tenho problema em delegar, por exemplo, a edição de vídeo e tudo mais, que acaba me pegando um tempo considerável ali da minha semana, né? Então, valoriza, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá bom? E se inscreve, que eu tô travada nesses 150 inscritos. Vamos chegar em 200, pelo amor de Deus, meta de 200 inscritos. Porque no fim, pra mim, se tornar autônoma é pra isso. Não é sobre trabalhar mais exatamente, mas trabalhar melhor, executar melhor, com mais calma, paciência e estratégia nas coisas, pra eu não me afogar e também não afogar os meus clientes. Eu tenho uma lei na minha vida, na minha carreira, que é: a pessoa tá confiando em você o dinheiro dela. Não decepciona essa pessoa, sabe? Então, é isso que eu tento fazer. Então esse segundo ano da Simple vai ser menos sobre adaptação e mais sobre decisão e posicionamento. Eu tava naquele medo do primeiro ano, aquele ano de sobrevivência, onde tu tem medo de perder os clientes, tu tem medo de falar um e aquele cliente falar tchau, tô indo embora. Eu ainda me encontro assim, às vezes é óbvio, mas agora eu quero construir com mais intenção. E eu vou mostrando esse processo aqui pra vocês.
Se você é designer, social media ou qualquer área que no fim tu queira se tornar autônoma e tem dúvidas, questionamentos, deixa aí nos comentários também que eu vou responder com todo o carinho do mundo, tentar te ajudar dentro do possível ali com a minha experiência, tá bom? E lembrem-se que a gente não pode ter medo de mudar, seja como pessoa, seja como profissional, porque só a mudança traz coisas novas e coisas boas pra nossa vida. Espero que você esteja aqui mudando comigo todos os dias. Bora ver o que esse segundo ano reserva. Tô ansiosa pra mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!